Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, galera do Pro Enem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre a Primeira República. Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo legal? Passar um slide aqui, também tá tudo certinho. Vou até me ver aqui no celular, pessoal, porque estamos numa situação nova, né? Vou ver aqui, ó lá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então tá tudo de boa? Galera, então sem mais delongas, tá? Deixa eu só centralizar um pouquinho aqui. Bem, vamos começar a falar hoje sobre a nossa Primeira República. E esse momento existem vários apelidos, né? A mais famosa é a República Velha, que vai desde a proclamação em 89 até a Revolução de 30, com a chegada de Vargas no poder em 1930. Então a gente está falando de um período de quase 40 anos de revezamento de dezenas de presidentes. E aí vocês vão falar: professor, poxa, tu não vai falar sobre a República das Espadas? Cara, a República das Espadas eu nunca vi nem cair pro Enem, sinceramente. Então, mas vamos lá, né? Só para vocês se localizarem. Em 1889, Deodoro da Fonseca, junto com Floriano Peixoto, proclamaram a República Brasileira. A família Bragança foi embora, assinaram a lei de banimento e começa agora a nossa República Velha, ou a Primeira República. Acontece que os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram marechais, eram militares, andavam de espadas na cintura. E por isso, essa fase, que é muito pequena, eu nem gosto de chamar de fase, a gente chama República das Espadas. Beleza? O que vocês têm que saber sobre a República da Espada? Basicamente a Constituição. Agora o Brasil se chama Estados Unidos do Brasil, é uma referência mesmo aos Estados Unidos da América. Inclusive, chegaram a mostrar para Deodoro uma nova bandeira, que era a bandeira dos Estados Unidos tupiniquim, em verde e amarelo, uma coisa ridícula. E ele disse o seguinte: senhores, mudamos o regime, mas não mudamos a pátria. E aí manteve-se a bandeira do Brasil, só sem a família Bragança. Estado laico, divisão em 3 poderes, voto direto para mandatos de 4 anos, tudo legal. O que é... Vocês sabiam que o celular de vocês dava pra fazer isso aqui? Como transformar o seu celular em uma maquininha, basicamente. E o melhor, isso aqui é de graça. Pode ser usado por qualquer pessoa. Funciona em todos os celulares, seja iOS ou Android, que tem NFC, que é esse reconhecimento encostando, sabe? É só baixar o app do Infinity Pay, clicar aqui em Tap to Pay, digitar o valor do pagamento que vai ser feito. Pode escolher se o pagamento vai ser do débito, no crédito, se vai ser à vista ou parcelado. E aí é só encostar o cartão no celular que tá feito o pagamento. Você recebe na hora ou em um dia útil. E ó, as taxas são a partir de 1,37%, tá? Simplesmente incrível. Juro, eu achei isso aqui genial, revolucionário. Ah, e assim, dá pra você cadastrar tanto o CNPJ quanto o CPF, tá? Já sabe, quer transformar o seu celular numa maquininha? Baixa agora mesmo o app da Infinity Pay, que é de graça. Olha só, você que estava trabalhando registrado e sofreu um acidente, assista esse vídeo que eu tenho um recado para você. É um benefício do INSS que você pode ter direito. Então, fique atento.
O benefício que eu tenho para te apresentar é o benefício assistencial ao idoso do INSS. E olha que beleza, ele é um salário mínimo por mês e não precisa ter contribuição. Então não importa se você tem 1 ano de contribuição, nenhum, ou se você tem 3 anos de contribuição, esse benefício não depende da contribuição no INSS. Porque esse benefício depende da sua idade e da sua renda. Então se você tem 65 anos, se você não trabalha com registro, não é pensionista, e se você ainda não é aposentado também, então pode ser que você tenha direito a esse benefício que é garantido todo mês na sua conta, pago pelo INSS. Não deixa de conferir. O nosso link do WhatsApp fica embaixo aqui do vídeo, basta clicar e falar com a gente. Eu te aguardo. A consulta é gratuita, hein? E inaugura quase uma tradição que é levar à presidência diversos ex-alunos da Universidade de Direito de São Paulo. O Prudente tem uma coisa também muito interessante, assim, mas aí é mais curiosidade, né? Ele tem uma história muito parecida com a do Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Ele é um cara que, pô, viu o Brasil passar por uma guerra civil, sempre foi um abolicionista. Nasce no dia que o Lincoln morre, tinha a mesma altura, muito parecidos, e ambos sofreram um atentado contra a sua vida enquanto presidente da República. No caso do Lincoln, ele acabou falecendo, o Prudente se salvou. E aí é o seguinte, galera. Então, quando ele vem ao Rio de Janeiro, Prudente de Moraes, ele anuncia um vice-presidente chamado Manuel Vitorino. E esse Manuel Vitorino era um amigo pessoal do Floriano Peixoto, era um cara que se considerava um seguidor, um apoiador desse setor, desse grupo, que são chamados de os florianistas jacobinistas. Então, assim, se tem um cara que governou com um traíra, esse cara, sem dúvida alguma, é o Prudente de Moraes. Beleza? Tá tudo bem aí, Raça? Tá tudo de boa? Então vamos lá. Vamos continuando. O Manuel Vitorino, cara, armou para Prudente de Moraes as piores armadilhas que vocês possam imaginar. E sobre ele a gente sabe. Oi, tá bom, beleza. Já é. Tá bom. Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho. A gente vamos mexer um pouquinho no material aqui para ver se melhora a qualidade, tá bom? Rapidinho, galera.
Eu só não tô me vendo, Raça. Tu consegue, mas tá de boa. Tá ótimo, tá ótimo. Estamos no ar? Então, olha só, galera. Desculpa aí pelo transtorno, tá, pessoal? A gente está tendo que fazer essa transição, então, às vezes, uma coisa dá errada. Deixa eu ver, ó, o material acho que já ficou melhor, hein? Não, continua embaçado. Mas olha só, o Raça já está fazendo a mudança do material, beleza, galera? Mas, para a gente não perder mais muito tempo, então, vamos continuar. E aí é o seguinte, galera, o que é o mais importante que vocês têm que saber do governo do Prudente de Moraes? É que ele vai enfrentar uma guerra brutal, sanguinária, e com a cara do Brasil, né? Que é a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro era uma espécie de um messias que ninguém sabe muito bem em que momento ele abandona a vida dele para virar um peregrino em eterna procissão e que falava sobre Deus, falava sobre a vida, dava tantos conselhos que muitas pessoas pobres do Nordeste abandonavam seu emprego, abandonavam sua casa, abandonavam tudo para seguir Antônio Conselheiro por onde quer que ele fosse. Como se fosse a ideia mesmo de um Jesus, assim, de um profeta, um cara que era um homem abençoado, era um homem de Deus e que valia a pena ser seguido. E ele chegou a juntar, nessa peregrinação pelo Nordeste, mais de 2.000 pessoas, cara, e começou a ganhar fama nacional, aonde todos sabiam que em algum momento o conselheiro poderia passar pelo seu município e um dia um fazendeiro falido que ficou encantado com um dos discursos de conselheiro entregou a ele a escritura da sua fazenda, uma fazenda abandonada chamada Canudos, que fica na região de Belo Monte, na Bahia. Repara, galera, que a região de Canudos, em Belo Monte, ela é muito central, cara. E ela pega, ó, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, a própria Bahia, como se você fizesse ali no coração do sertão baiano uma comunidade religiosa que vive sob os desígnios divinos de Antônio Conselheiro, que dizia, por exemplo, que um dia o mar iria virar sertão e o sertão ia virar mar. O problema é que o Conselheiro ele era um monarquista ferrenho, um defensor da monarquia e que odiava essa nova república que acabou de chegar. Falava que era um governo do cão, falava que o presidente era o próprio demônio e que o maior erro do Brasil foi permitir o banimento da família real, porque ele considerava de verdade que Dom Pedro II era um representante de Deus, era um mensageiro divino, e Canudos começou a crescer. E ali ela passa a incomodar, porque até então era um arraialzinho, né, cara? Uma coisa muito pequena, mas que começou a virar uma espécie de terra santa. Todo nordestino católico, sertanejo, queria ir para Canudos, queria ver Conselheiro, e ali aquelas 2.000 pessoas começaram a virar 20.000, começaram a virar 30.000, e estima-se que hoje Canudos chegou a ter 40.000 pessoas, vivendo de maneira muito coletiva, todo mundo com casas muito simples, de pau a pique, e a única construção de concreto era a igreja, onde Conselheiro pregava as suas missas. Então ele passa a incomodar a quem, galera? Primeiramente, os latifundiários. Os latifundiários estão perdendo mão de obra. Se a galera está saindo e indo para Canudos e não trabalha para mais ninguém, o cara que fica na fazenda, ele vai querer ganhar mais. Ele fala, ó, se eu não ganhar mais, eu vou me embora para Canudos. Então você já desafia esses coronéis, esses fazendeiros do Nordeste que não estão felizes com o surgimento dessa comunidade messiânica aí. Segundo a própria igreja, né? O conselheiro nunca foi seminarista, o conselheiro nunca estudou, nunca teve nenhuma relação com a igreja. E são 40.000 pessoas pagando dízimo para uma igreja que não é católica. E, por fim, o próprio Estado brasileiro, que está sendo atacado por um cara que não fazia mal a ninguém, mas no momento em que você tem um grupo de latifundiários exigindo uma atitude porque estão perdendo mão de obra,
Aí, meu amigo, o que vai acontecer? Aí o Estado vai ter que tomar um jeito. E para piorar a situação, tudo começa pelo seguinte: é, a polícia da Bahia foi enviada para expulsar o que era considerado um bando de morto de fome, o que era considerado um bando de sertanejo desocupado. Nem chegar a Canudos. No meio do caminho, já foram emboscados pelos próprios habitantes de Canudos, roubaram as armas, munição, comida, e os caras nem chegaram. Aí começou a ficar feio, porque as notícias se espalharam que, cara, aquela galera maluca lá do sertão conseguiu vencer a polícia da Bahia. Então, nesse momento, o Prudente de Moraes ele foi afastado. Não é que ele foi afastado, ele se afastou porque estava com um problema muito sério de cálculo renal. E quem assume foi Manuel Vitorino, esse vice-presidente que eu estou te contando que é um traíra. E o cara mudou tudo, irmão. Em 6 meses que ele estava governando, ele trocou todo o ministério, ele comprou o Palácio do Catete, aqui na Praia do Flamengo, que vai ser a sede do governo pelos próximos muitos anos, e vai tratar Canudos de uma maneira muito violenta. Porque para muitos especialistas, não seria a maneira prudente que o Prudente de Moraes iria lidar. Essa não é uma piada minha, tá, gente? É uma piada que a imprensa fazia insistentemente sobre a personalidade do Prudente de Moraes. Então ele manda um cara, um coronelzão, que é apelidado de corta-cabeças, tá ligado? E o cara vai lá para acabar com Canudos, e depois de 2 expedições, eles são derrotados novamente. Euclides da Cunha, esse mesmo que escreveu Os Sertões, já era um jornalista e estava publicando os acontecimentos de Canudos. O Brasil inteiro passa a torcer por Canudos. O Brasil inteiro passa a querer a vitória do Conselheiro porque ele era um anti-herói, né? Quer dizer, o cara que estava desafiando as autoridades e estava vencendo. Então, quando o Prudente volta, a cagada estava feita, sabe? O governo já estava amplamente desgastado, a imprensa nacional ridicularizando a maneira como o governo federal estava lidando com uma comunidade de pessoas humildes e analfabetas e muito pobres, e o Brasil estava perdendo. Então, assim, o Prudente não tinha mais como não reprimir a parada. E o próprio ministro da Defesa, o Marechal Bittencourt, foi liderar a 4ª expedição, e aí ele lida com Canudos de uma maneira mais profissional, cercou o arraial, não deixava mais ninguém entrar, não deixava mais ninguém sair, foi criando no isolamento uma saturação até o momento que ele invade. E é o fim da guerra, né? O Euclides da Cunha escreveu pra gente o seguinte: Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. E o que é legal é que ele fala, dos seus defensores eram 4 apenas, 2 homens feitos, um velho e uma criança, nos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. A guerra acaba, beleza, os soldados vão ao Rio de Janeiro, vão fazer um desfile militar, até para mandar uma mensagem à população brasileira de que o governo venceu, não é isso? E no meio da marcha, um soldado pega uma pistola e tenta atirar no presidente. O cara conseguiu desviar o tiro, não mata o presidente, e quando o ministro vai para cima dele, ele puxa uma espada e mata o Bittencourt, que foi o responsável pela vitória sobre Canudos. Ou seja, quase que o primeiro presidente eleito do Brasil já foi assassinado. E todo mundo sabia que o mandante era o vice, era o Manuel Vitorino, um cara que tinha por Prudente de Moraes um desprezo muito grande. Prenderam o Marcelino Bispo, esse soldado que tentou matar o presidente, e no dia seguinte ele ia ser interrogado, né? Só que aconteceu que no dia seguinte acordou com ele enforcado no lençol na prisão. Então, assim, queima de arquivo, mas a popularidade do Prudente de Moraes foi imensa. Ele termina o mandato, ele vai até a estação de trem para voltar para São Paulo, aplaudido pela população carioca, assim, galera jogando lencinho e tal, que é não uma estratégia, porque realmente o cara quase morreu, né? Mas é uma coisa que a gente observa na história do Brasil, que o vitimismo ele tem muita força, né? O brasileiro ele se compadece com a tentativa de assassinato ou com o assassinato de alguém. Por exemplo, quando o Vargas se mata, o Vargas estava a popularidade dele lá embaixo, sabe qual é? E depois do suicídio ele virou o presidente mais amado da história do Brasil, entendeu a ideia?
É essa parada que acontece muito na história do Brasil, e o Prudente de Moraes foi um dos primeiros. Alguns meses depois, avisaram o presidente o seguinte: olha, já tem algumas famílias morando em Canudos de novo. E aí o presidente falou: puta merda, né? O que esses caras estão fazendo lá? Mandou expulsar todo mundo. Expulsou a galera. Alguns meses depois, senhor presidente, já tem 30 famílias morando lá novamente. Aí ele falou: cara, ferrou. Eu não consigo, né, enxugar gelo. Porque ele percebeu que virou Jerusalém, assim, né? No imaginário do nordestino sertanejo, e Canudos era a Terra Santa. Então ele teve uma ideia, cara, uma ideia rude, mas uma ideia que deu certo. Ele alagou Canudos. Virou um grande açude, virou um grande lago. Isso aqui é o que sobrou. Só reparem que a única coisa que ficou de pé foi a igreja, né? Porque era a única que tinha base de concreto, todas as casas. E se vocês repararem bem ali atrás, você vê a quantidade de água. E para muita gente teria sido a profecia. Um dia o sertão virou mar e o mar virou sertão. Aí, ó. O mar virou sertão e o sertão virou mar. É a água aonde não tem. É um memorial longe para danar, mas para quem quiser valer a viagem, fica lá na região de Belo Monte, o que sobrou de Canudos. Campos Salles, nosso segundo presidente, ele era amigo pessoal do Prudente de Moraes. O Prudente ficou muito feliz com a vitória do Campos Salles. Também é cafeicultor, também é advogado, também formado na Universidade de São Paulo. Você pensa num cara que gosta de cortar gasto e fazer política de austeridade. O que é fazer política de austeridade? É pagar a dívida e deixar o Brasil redondinho. Esse é o senhor Campos Salles. Antes de eu falar sobre esse aspecto econômico, vamos agora falar de uma coisa muito importante, tá, pessoal? Que é a estrutura corruptiva da história brasileira. E Campos Salles foi, talvez, o grande inaugurador, o grande cara que organizou essa mutreta eleitoral brasileira, esses currais eleitorais dominados pelos coronéis. Então, primeiro vamos entender o seguinte: o que é o coronelismo? É o poder do grande latifundiário, do grande fazendeiro local. Essas famílias que são acumuladoras de terra de tantos e tantos e tantos e tantos anos e que construíram fortunas tão poderosas, elas são praticamente donas do Estado. Então você vai no hospital, o diretor do hospital é o filho do coronel. Você vai nos restaurantes, eles pertencem ao genro do coronel. Você vai no hotel, ele pertence ao próprio coronel. Então não tem para onde correr, o mercado, tudo funciona ao redor desse coronel. E da família desse cara. Então ele tem um domínio muito grande sobre aquela região. E ele vai intimidar as pessoas a votarem nas pessoas que ele deseja. Beleza? Então a gente tem o voto de cabresto, que é literalmente o jagunço chegar lá armado e olhar para a cara do eleitor. Se o eleitor falar o que ele não gosta, pay. E também tem o que a gente chama de clientelismo. O clientelismo são as promessas. Ó, eu arrumo emprego pro teu filho, eu te dou uma cesta básica, eu te dou 1 quilo de picanha. E dessa maneira, essas famílias que já são dependentes desses coronéis votam perpetuamente, eternamente nesses caras. Então, o que o Campos Salles percebeu? Que ao invés de ele ficar tentando brigar com o Congresso Nacional, era mais fácil ele negociar diretamente com esse coronel, que era quase um reizinho da Paraíba, quase um presidente de Pernambuco, que é a família Scioli, que é a família Sarney, que é a família Collor. E aí o segundo acordo, eu quero que vocês prestem mais atenção, porque isso aqui a galera às vezes não pega, tá? Qual é o órgão que limita o poder do presidente? É o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado, beleza? São esses 530 deputados e 80 senadores que têm que aprovar o que o presidente quer. De onde vêm esses deputados e senadores? Eles vêm dos estados. Então o Campos Salles percebeu que eles eram todos parentes. Aqueles caras de Pernambuco, todo mundo ali é da família Scioli. Aqueles malucos ali do Senado, ela da Bahia, é todo mundo da família Magalhães. Então, ao invés dele brigar ou tentar arrumar alguma coisa com o Congresso, ele vai lá na província, ele vai lá no estado e fala com o coronelzão: olha, os seus deputados e os seus senadores vão aprovar o que eu quero? O coronel falou: vai aprovar.
mas em troca, o senhor presidente não se mete no Estado. Então, é um acordo que a democracia vai para o cacete, mas funciona para aumentar o poder do presidente. Vamos lá, vamos repetir. O governador do Estado manda para a capital senadores e deputados que vão aprovar o que o presidente quer, e, em troca, o presidente não se mete nas questões do Estado, que são questões da família, que vai fortalecer ainda mais o poder de quem? O poder do coronel. Entenderam, pessoal? E isso a gente chama política dos governadores. Isso é muito importante. Tá bom? Beleza? Então, show. E aí, a nível federal, é muito fácil, né? Minas Gerais vai chegar para São Paulo e falar, pô, São Paulo, já são 2 presidentes de São Paulo. Pô, aqui, ó, eu tenho o maior colégio eleitoral, aí. Então, acho que eu também quero brincar isso aí. Meu sotaque horrível de mineiro. Beleza? Então, São Paulo falou, não, beleza, São Minas Gerais. Vamos fazer o seguinte, vamos revezar, então. Um mandato um cara de São Paulo, outro mandato um cara de Minas Gerais. Nós dois somos os 2 estados mais ricos, nós dois somos os 2 estados mais populosos. Se nós fecharmos um acordo, ninguém pega mais a cadeira presidencial. Minas falou, e aí, Minas, tá beleza? Minas falou, tá tranquilo. Mas, ó, isso só vai valer depois do próximo, tá? Porque a gente já tem um cara aqui para assumir depois do Campos Salles. Depois do Campos Salles, a gente conversa. E Minas Gerais topou. E esse acordo vai durar muitos anos. Repetindo, são os 2 estados mais ricos e são os 2 estados com maior colégio eleitoral. Beleza, galera? De boa? Então, coronelismo a nível municipal, política dos governadores a nível estadual, política do café com leite a nível federal. Reparem aqui, ó, a cadeira presidencial, São Paulo de um lado, Minas de outro, e os outros estados tentando ali alcançar, mas não conseguem encostar na cadeira de presidente. Show? Beleza? De boa, galera? E aí? Eu já fui para a linha de frente durante o dia e agora eu vou operar para você todas as noites com o Scalper Crypto Trade, um copy que replica o método Scalper Bitcoin. Nossa meta, R$ 843 toda noite, em média, a partir das 21 horas. E de novo, se os resultados não se repetirem, quem vai levar porrada sou eu. Eu estou embarcando em breve para Las Vegas, nos Estados Unidos, para apresentar esse projeto para os maiores figurões do mercado. E de lá eu vou te mostrar como buscar renda extra operando Bitcoin comigo. Quer receber o seu convite? É só clicar no botão ou no link da descrição. O que combina com Nutella? Uma torrada crocante, uma tapioca quentinha e com um café da manhã em família feita com ingredientes de qualidade, como avelã e cacau. Todo café da manhã combina com Nutella. Postal, e ele vai ganhar o apelido de Campos Selos, mas ele deixa dinheiro no banco, entendeu? Ele deixa dinheiro em caixa. Ele valorizou a moeda brasileira. Então, de alguma forma, o Campos Salles, ele manda bem quando ele faz o fund loan. Porque não dava para governar com dívida, empréstimo, que, pô, não sabe quando paga, como vai pagar, e o Brasil cada vez mais dependente do humor dos bancos ingleses. E a nossa soberania indo de ralo, beleza? E aí assume o nosso 3º presidente, um cara chamado Rodrigues Alves. É paulista, ou seja, o café com leite ainda não tem o leite, só continua o café. Considerado por muitos o cara mais capacitado para governar o Brasil naquele momento. Rodrigues Alves também era advogado, também da Faculdade Nacional da Faculdade de Direito, também cafeicultor, mas estudou no Colégio Pedro II, foi o melhor aluno do colégio desde sempre, foi o melhor aluno da universidade desde sempre. Era um cara que sempre fez acordos muito favoráveis à vida do casamento e tinha uma, né, cara? Quando perguntaram ao Rodrigues Alves qual era o objetivo de governo dele, ele falou: o meu objetivo é fazer do Rio de Janeiro uma capital de verdade.
E por que que o Rio não era uma capital de verdade? Porque a gente ainda mantinha uma estrutura colonial, né, cara? Uma estrutura colonial portuguesa. Você vai a Portugal, e Portugal é um país completamente irregular. Então, a maneira de Portugal urbanizar a sua região sempre foi viela, barranco, e nunca teve um planejamento de verdade. E a última intervenção que o Rio de Janeiro sofreu foi com Dom João, galera, em 1808. Pô, a gente está em 1904, então são quase 100 anos. O Rio tinha dois grandes problemas. Primeiro, o problema de higiene mesmo, problema de doença, porque não tinha saneamento básico, não tinha esgoto, ainda era a questão estrutural colonial, e só para se ter uma ideia, as pessoas jogavam seus dejetos da janela, fazendo pinico, gritava, sai de baixo, todo mundo saia correndo, porque já vinha merda, entendeu? Então esse era o nível, cara, atraindo todo tipo de mosquito, de barata, de barbeiro. Então a doença de Chagas era um problemaço, peste bubônica, e sem dúvida a grande doença que matava os cariocas, a varíola. Ou seja, era uma cidade epidêmica mesmo, era uma coisa nojenta, e dentro de um calor infernal, e com aqueles cortiços imensos que não permitia a troca de ar, o Rio de Janeiro ele era uma estufa para todo tipo de doença. Então a galera que vem para o Brasil não queria descer no Rio de Janeiro porque podia morrer de peste. E o outro problema é muito difícil a gente imaginar uma parada dessa, cara. O Rio era muito violento. A cidade do Rio era muito perigosa, era, né? Ainda bem que passamos, já superamos essa fase. E era meio que um jargão dos turistas, assim. No Rio você morre de peste ou de faca, de peste ou de punhal. Ou seja, ou você morre doente ou você morre assaltado. Então, o Rodrigues Alves, ele teve isso como o seu grande objetivo de campanha, que vai ser o seu grande objetivo enquanto presidente mesmo. Isso aqui é uma charge da época. Se vocês repararem, aquelas duas damas elegantes, bonitas, né? Se você ler bem ali, ó, tá escrito Buenos Aires e Montevidéu. E as duas estão olhando espantadas para uma outra dama, toda arrebentada, toda ferrada. Repara que ainda tem uma coroazinha ali de castelo, como se fosse ainda resquícios da monarquia, né? E está escrito Rio de Janeiro. E ela está entre os porcos e a morte olhando para ela, junto com um porco que é o prefeito. Ou seja, uma esculhambação com o Rio de Janeiro, se ligou? Rodrigues Alves vai querer atacar esses problemas de frente e vai fazer isso da maneira mais violenta possível. Para urbanizar, ele chama esse cara aí, conhecido como Pereira Passos. Pereira Passos era um engenheiro, urbanista estudioso e um grande admirador das artes francesas de um momento da Belle Époque, aonde a França inaugurou a Torre Eiffel, inaugurou o Boulevard da Champs-Élysées. Então, assim, Paris ficou um canto de obra por 20 anos, mas valeu a pena. Ganhou o apelido naquela época de a Cidade Luz. E ele queria fazer isso no Rio de Janeiro. O problema é, para você fazer Boulevard, para você fazer uma Cinelândia, para você construir um teatro municipal, para fazer uma avenida central, você vai ter que derrubar casas. Casas que as pessoas moram. E ele fazia isso de qual maneira? Ele comprava a casa com o proprietário, então o cara era dono de um casarão que funcionava como cortiço. E essa casa tem 20 famílias. O Pereira Passos comprava com ele, o cara vendia a casa dele, e o Pereira Passos já chegava com trator, já chegava com a polícia e já com ordem de despejo. Tipo, olha, a casa é da prefeitura e a prefeitura vai demolir. E aquelas 20 famílias ficavam desesperadas. Então, assim, o cara saía para trabalhar de manhã, quando ele voltava à tarde, estava a família dele na rua, com todas as caixas, e a casa dele tinha sido destruída, imagina. Da maneira mais brutal. Então teve muito confronto, teve muito enfrentamento, aí se aumenta ainda mais o ódio que a República tinha pela capoeira, porque foi pernada para tudo quanto é canto na cabeça da polícia.
e esses são os cortiços que foram derrubados. O mais famoso dele era o Cabeça de Porco. Não foi com Pereira Passos, foi antes. Mas já era o início dessa revitalização do centro. Isso aqui é Paris, né? Isso aqui os grandes cortiços do centro. O bonde. Isso aqui é General Osório, não tem nada a ver. Mas esse aqui, ó, era o mapa do Rio de Janeiro. Então, além de derrubar a casa dos outros, o Pereira Passos também vai derrubar o Morro do Castelo. Repara bem ali. Para quê? Para você ter acesso ao mar. Então, quando você entra no que hoje é a Avenida Rio Branco, na época a Avenida Central, você sente um frescor muito grande porque é um vento que vem da Baía de Guanabara. E esse vento não existia, porque era tudo fechado por 4 grandes morros. E ele explodiu um morro, assim, metade do Morro do Castelo foi demolido mesmo. E depois o restante vai ser demolido anos depois por outras prefeituras. Ou seja, essa demolição gerou uma série de despejos, gera confronto, gera violência e gera uma insatisfação generalizada na população carioca. Aí, como se não bastasse toda essa demolição, esse aqui é o Morro do Castelo demolido, esse aqui é o Lima Barreto. Foi um dos grandes defensores desses prédios que estavam sendo demolidos e que para ele considerava como a morte da história. Isso aqui é Rio Branco, o Morro do Castelo que sobrou, hoje em dia não tem mais nada. Ó, tá vendo ali o morro, à esquerda? Hoje em dia não tem mais nada, ó. Repara? Acabou. Isso aqui é a construção do Teatro Municipal. E o Rio ficou lindo mesmo, assim, a cidade ficou muito embelezada, muito mais bonita do que é hoje, porque o centro do Rio de Janeiro virou um Frankenstein, né? Tipo, colocaram arte contemporânea, um monte de prédio maluco, derrubaram edifícios lindíssimos que foram construídos nessa época, como o Palácio Monroe, para não fazer nada, para virar estacionamento, assim, uma coisa ridícula. Mas o braço da demolição já era uma violência. Mas a população carioca não sabia que o negócio estava só começando. Porque foi contratado um outro cara chamado Oswaldo Cruz. Ainda tem essa questão também. O Rodrigues Alves, paulista. Oswaldo Cruz, paulista. Pereira Passos, paulista. E o Rio de Janeiro sendo governado, pela paulistada. Então isso já gerava uma insatisfação. E o o Oswaldo Cruz era um médico higienista com ampla experiência, já tinha feito vários trabalhos no Brasil, especialmente em Ubatuba, estudou e deu aula, deu curso em Cambridge, como imunologista e tal. O cara era muito brabo. E ele vai atacar diretamente os transmissores das doenças. Então ele vai atacar os ratos, um programa de desratização sinistra. A prefeitura comprava um rato morto que você levasse para ela. Então, quer dizer, ele explorou a pobreza para acabar com o rato. E deu certo. Muito carrinho de fumacê para combater o mosquito. E ele vai criar uma vacina para varíola. O problema é que a campanha de vacinação foi muito tosca, né? Ele não soube explicar. A notícia era, olha, vai ser injetado no seu corpo um vírus semi-morto para que teu corpo reaja àquilo ali, criando anticorpos, e dessa maneira você vai ficar imune. A população carioca só leu o quê? Vai ser injetado um vírus no meu corpo. Não vou deixar. E aí se criou toda uma cultura de que a vacina, ao invés de curar, ela matava. E aí você fala, professor, poxa, como a população carioca era ignorante, né? Galera, olha só, não precisa ir muito longe no passado para falar sobre movimento anti-vacina, né? Mas vamos nos colocar no lugar do carioca no começo do século XX. Cara, o governo mandou derrubar a casa das pessoas. O governo deu porrada em pai de família, o governo deu porrada em mãe de família. Colocou criança de colo na rua, no chão. Esse governo aumenta os impostos. Esse governo dá porrada em capoeirista. Esse governo, ele fecha terreiro de candomblé de Umbanda. Esse governo dá porrada em sambista. Esse governo odeia o povo. Odeia o mestiço, odeia o negro. É um governo onde a rádio tocava Chopin, tocava música clássica. Então, assim, não é um Brasil brasileiro essa república. Quem garante ao carioca que realmente aquela vacina não era para matar? Porra, os caras só toma porrada, só vem desgraça do governo. E para piorar muito mais a situação, e aí de maneira muito irresponsável, nós temos o próprio senador carioca,
que era o doutor Barata Ribeiro, o cara era médico, e que abria a boca para falar não que a vacina não funcionava, que ele não era tão calhorda, mas ele questionava, dizendo que os efeitos não eram completamente comprovados, que a população carioca estava servindo de cobaia, se ligou? E era apoiado pelo Lauro Sodré, o outro senador carioca. E aí a vacina virou, tipo assim, uma arma de São Paulo para matar carioca, se ligou? E ali, cara, a galera ficou muito puta. Ninguém se vacinou. Aí o que vai acontecer? O Oswaldo Cruz, indignado pela falta de vacinação, convence o Congresso Nacional de colocar vacinação obrigatória. Aí, irmão, aí deu ruim. Porque agora você vai mandar o enfermeiro junto com a polícia, cara. E os caras vão invadir e vão dar uma injeção extremamente dolorosa, vão olhar pro ombro da esposa, e aí eclode de vez a revolta da vacina, galera. A revolta da vacina, ela sacode muito a República Brasileira, muito mesmo, e ela foi extremamente violenta, assim, a ponto de quase o próprio governo federal cair, porque os militares queriam se aproveitar da revolta para derrubar o próprio Rodrigues Alves, se ligou? Porque a população carioca, irmão, vai queimar bonde, vai matar policial, vai ter barricada no Morro da Conceição, organizada por um capoeira chamado Prata Preta, e a coisa só foi se acalmar quando o governo tirou a obrigatoriedade da vacina. O que foi terrível. Não tirar a obrigatoriedade foi uma maneira de acalmar a situação, claro. Mas as pessoas não se vacinaram. E no outro verão, morreram mais de 3 mil cariocas, cara, de varíola, porque estava todo mundo sem vacinar. Por uma imbecilidade e uma falta de tato do governo e também dos senadores cariocas. Então, a vacina, o que vocês têm que entender sobre ela? Que a revolta da vacina, a vacina foi o estopim, tá? O estopim de uma coisa muito mais grave, de um governo que derrubava os cortiços, que perseguia a cultura brasileira, que perseguia o carioca, e no momento que ele invade a casa das pessoas, a revolta foi um chega, foi um basta a toda aquela violência. Beleza? Galera, obrigado aí todo mundo que colaborou, todo mundo que teve paciência, pessoal que estava aí no chat, tá? Galera, foi mal não poder responder, a gente está no momento de transição, não fiquem chateados com a gente, mas eu acho que ela foi boa, acho que rendeu, deu para falar tudo, não é não? E aí? Hoje Filho, Xing Xing, todo mundo fechadão. Bom, galera, grande com vocês no chat, porque a gente tem que preparar para a próxima aula. Beleza? Tamo junto? Valeu, galera. Obrigado, Ana Lu. Valeu todo mundo. Suelen, me lembra semana que vem que eu falo do positivismo, tá bom? A gente que agradece o carinho de vocês. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, Raça. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.